O que está acontecendo com a Nicki Minaj? Essa é a pergunta de $1 milhão e a pergunta que todo mundo tem se feito nos últimos meses. Isso porque a perspectiva do público geral é que a Nicki Minaj mudou o seu comportamento da noite pro dia. Ela começou a compartilhar teorias da conspiração, ela se tornou uma defensora ferrenha do presidente Donald Trump e ela tem feito comentários contra a comunidade LGBTQIAP+, inclusive muitos comentários transfóbicos. Se você também tá sem entender o que está acontecendo com a rapper, eu estou aqui hoje para te contar que, por mais que essa mudança possa parecer repentina, na verdade ela já vem acontecendo tem algum tempo. E talvez o mais chocante nisso tudo seja ver como as coisas evoluíram pra gente chegar até aqui hoje. Então fica comigo porque nesse vídeo a gente vai tentar desvendar o que é que tá acontecendo. Só não esquece de deixar aquele like antes da gente continuar e de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop. Bastidores de filmes, de séries, tretas de famosos, vídeos informativos e muito mais. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Tô tentando chegar em 100 mil lá no Instagram, é @fefocaires. Basicamente, tá todo mundo meio perdido na história desde que a Nicki Minaj começou a demonstrar apoio público ao Donald Trump no final do ano passado, no final de 2025. Mas deixa eu te contar que a história entre eles já tem pelo menos uns 10 anos. Olha só, lá em 2015, quando o Trump ainda era pré-candidato a presidente, a Nicki Minaj deu uma entrevista pra Billboard, dizendo que concordava com algumas coisas que ele falava, mas achava a abordagem dele infantil. Então ela já disse que entendia alguns pontos, mas na época ela não oficializou nenhum apoio a ele. Muito pelo contrário, quando o empresário foi eleito presidente, a Nicki fez críticas públicas a ele, como no seu verso de Black Barbies, onde ela ironiza as políticas de deportação do Trump e diz que não é mais bem-vinda nos Estados Unidos. Só um parênteses aqui, a Nicki Minaj é natural da República de Trindade e Tobago, e ela se mudou para terras estadunidenses com só 5 anos de idade como uma imigrante ilegal. Então esse foi o capítulo 2015-2016, quando o Donald Trump se elegeu. Já em 2018, quando aqueles casos em que o Trump estava separando crianças das suas famílias começaram a ganhar repercussão na mídia, a rapper novamente veio a público demonstrar sua insatisfação com o governo e pedir para que parassem com essas políticas hostis. Como resultado disso tudo, como resultado desses embates ao longo dos anos, nas eleições de 2020, a Nicki Minaj se recusou a apoiar o Trump. Abre aspas. Eu entendo que muita gente não gosta dele por razões óbvias, mas o que ficou comigo foram as crianças sendo tiradas de seus pais quando chegaram a este país. Isso realmente me incomodou, porque eu fui uma daquelas crianças imigrantes vindo para a América para fugir da pobreza, e eu não consigo imaginar uma criança passando por tudo aquilo, tentando chegar a outro país porque não tinha dinheiro no seu. Ou se estivesse, estava fugindo de uma guerra. Então, até 2020, até aquela reeleição que o Trump perdeu e o Joe Biden entrou, a Nicki Minaj não demonstrava apoio nenhum a ele. Mas também é a partir daqui, a partir de 2020, que outra coisa começa a acontecer no mundo. A pandemia. E esse período marcou o momento em que a Nicki Minaj começou a dar opiniões cada vez mais polêmicas, como quando ela revelou que decidiu não tomar a vacina contra o Covid depois que um amigo do seu primo se vacinou e teve uma reação, ficando com os testículos inchados. Talvez você se lembre disso, foi um grande caos e um grande meme na época. Mesmo com os órgãos públicos negando essa informação e até com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, se oferecendo para ligar para ela e esclarecer tudo que ela quiser sobre a vacina, a Nicki Minaj continuou defendendo a ideia de que o medicamento não era seguro. 2 anos depois, ela disse o seguinte sobre isso para Vogue. Gosto de fazer a minha própria avaliação de tudo sem a ajuda de ninguém. Toda vez que falo de política, as pessoas ficam bravas. Sinto muito, mas não vou ser instruída sobre por quem devo ir às redes sociais fazer campanha. Tem muita coisa acontecendo no governo que não sabemos, e não acho que isso mude se você pende para a esquerda ou para a direita. Então vai seguindo a nossa linha do tempo, 2015, 2018, 2020. Apesar de tudo isso,
a coisa começa a ficar séria em 2025. No ano passado, a Nicki Minaj se envolveu em brigas com um monte de gente. Cardi B, Ice Spice, Lato, Jay-Z. Só que, enquanto tretava com todo mundo, ela também era vista em jantares com o Alex Bruzowitz, o responsável pelas redes sociais do Donald Trump. Depois disso, foi questão de tempo até ela aparecer nas redes sociais demonstrando apoio ao presidente. Como esse apoio começou? Vou explicar. Para quem não sabe, a Casa Branca tá sendo alvo de polêmicas porque ela tá usando músicas de cantoras pop em vídeos de propaganda do governo Trump. E geralmente são músicas de artistas que não apoiam o Donald Trump, como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo. Inclusive, elas já se posicionaram contra o uso das suas músicas. A Nicki Minaj, por outro lado, não pareceu se importar muito quando uma das suas músicas foi usada para promover as conquistas da gestão do Donald Trump. Na verdade, ela repostou o vídeo da Casa Branca. E um dos feitos mencionados na publicação é que a gestão Trump conseguiu deixar homens longe dos esportes femininos, fazendo referência à batalha do governo contra mulheres trans em categorias esportivas. Então, ela não só não reclamou de uma música dela sendo usada em uma campanha pró-Trump, como apoiou, republicou, e esse vídeo de conquistas ainda tinha algumas coisas que fizeram a galera pensar, sério, Nicki? Depois, a Nicki ainda compartilhou um post feito pelo presidente, onde ele relatava um caso de perseguição contra cristãos na Nigéria. Apesar do Trump apontar que as motivações dos sequestros de padres e pastores sejam exclusivamente religiosas, analistas políticos dizem que, na verdade, as causas desse conflito são muito mais complexas e envolvem rivalidades étnicas e disputas por terras. Então, eu não sou especialista do assunto, eu não tenho lido sobre, mas pelo que eu entendi, as perseguições que o Trump estava mostrando não eram religiosas, tinham caráter político, étnico, territorial. De qualquer modo, o apoio da Nicki às postagens do Trump não caiu muito bem para a internet, principalmente entre os membros da comunidade LGBTQIAP+, que sempre foram uma base de apoio muito grande para rapper. Por isso, muitos fãs reclamaram nas redes sociais e a Nicki rebateu eles dizendo o seguinte: imagina ouvir que cristãos estão sendo assassinados e tornar isso sobre o fato de você ser gay. Quando minha casa foi invadida por autoridades várias vezes, com meu filho pequeno lá dentro, com talvez 20 policiais com armas em punho apontadas para nossa casa devido à corrupção política, o fato de você ser gay não pôde me salvar. Esperar que alguém permaneça oprimido, abusado, visado, assediado e consistentemente ignorado por figuras públicas que deveriam estar ajudando diz mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. Depois disso, ela se voltou a fazer ataques à comunidade, mais especificamente a pessoas trans. E um exemplo disso é quando ela se manifestou contra o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, por conta de um posicionamento político dele a favor dos direitos de crianças trans. Ela disse o seguinte: imagine ser o cara que faz campanha querendo ver crianças trans. Risos. Nem mesmo um adulto trans faria campanha com isso. Adultos normais acordam e pensam que querem ver crianças saudáveis, seguras e felizes, menos o Gavin. Isso gerou muita revolta na internet e agora não era só fã. Outros famosos se posicionaram contra a Nicki Minaj, como foi o caso da Kim Petras, cantora e mulher trans, com quem a Nicki já tem até feat no currículo. No Twitter, a artista escreveu o seguinte: a propósito, crianças trans são saudáveis. Mas a Nicki Minaj ignorava qualquer barulho ao redor e ela continuou estreitando laços com Trump, como aconteceu em dezembro, quando ela fez uma aparição surpresa em um evento organizado pela viúva do Charlie Kirk, o mesmo homem que no passado disse que a Nicki Minaj não era um bom exemplo para garotas negras. Nesse encontro, ela disparou vários elogios ao Trump e revelou que agora não vai mais temer se manifestar
falar politicamente. Dito e feito, ela de fato não tem mais medo de falar sobre política. Tanto é que agora, em janeiro, a rapper voltou a frequentar eventos políticos, dessa vez ao lado do próprio Donald Trump. O evento em questão foi o Trump Account Summit, que serviu para divulgar um novo tipo de conta de aposentadoria para norte-americanos, voltado exclusivamente para crianças. Essas são as Trump Accounts. Na ocasião, além de se autoproclamar fã número 1 do presidente, a Nicki também anunciou que pretende contribuir com algo entre 150 mil ou 300 mil dólares para as contas Trump dos seus fãs. E depois ela recebeu das mãos do Trump um cartão dourado que custa $1 milhão, mas que para ela foi de graça. Esse cartão é o Trump Card. Ele serve como um visto que oferece ao indivíduo que tem ele cidadania americana, apesar da Nicki já ser uma cidadã legalizada. E aí você pode se perguntar, mas qual foi o momento em específico que transformou a Nicki Minaj na fã número 1 do Trump? A rapper nos tirou essa dúvida em uma entrevista que saiu nessa semana ao podcast da Kate Miller, um nome associado a vários políticos de direita dos Estados Unidos. De acordo com a Nicki, ela começou a criar afeição pelo Trump depois das eleições de 2024, quando, em suas palavras, ele foi vítima de bullying e passou a ser tão maltratado que ela não conseguia suportar ver aquilo e não fazer nada. Nesse mesmo podcast, a Nicki voltou a falar sobre crianças trans e disse o seguinte: pessoalmente, eu não tenho problema nenhum com a parte trans da comunidade LGBT. Sou a maior defensora de que adultos façam o que bem entenderem. Eles são adultos, eu não me importo. Eu só mencionei algo porque quando se trata de crianças, eu não permitiria nem que minha filha de 17 anos colocasse silicone. E 99% dos pais não deixariam um filho de 17 anos colocar silicone, porque todos sabemos que nessa idade o cérebro não está desenvolvido ainda. E nós sabemos que uma criança tem 19 vezes mais chances de cometer SUI se ela fizer uma cirurgia antes de ser adulta. Nessa fala, ela tá fazendo uma referência a um estudo realizado em 2011 com um pouco mais de 300 adultos que passaram por cirurgia de redesignação sexual na Suécia, entre os anos 70 e os anos 2000. Veja bem, adultos. A questão é que essa pesquisa revela que o problema não é a cirurgia em si, mas sim a falta de acesso a cuidados de saúde mental para essas pessoas. A título de curiosidade, em um estudo mais recente, esse de 2021, que analisou uma quantidade bem maior de pessoas, 80 mil, os pesquisadores chegaram na conclusão de que apenas 1% dos pacientes que se submeteram à cirurgia de afirmação de gênero se arrependeram. Só 1%, e agora o nosso campo é de 80 mil pessoas. Oi gente, Fefo da edição aqui. Revisando esse vídeo, eu senti que faltou fazer um comentário extra. Eu tenho certeza que você, que é seguidor assíduo do Fefoverso, já sabe tudo que eu vou falar aqui, mas talvez esse vídeo chegue em gente nova, então eu preciso repetir o óbvio que não repeti durante a gravação. Não existem cirurgias de redesignação sendo feitas em crianças, tá? Isso é uma falácia, isso é uma fake news. Não se fazem cirurgias antes dos 18 anos. Então essa ideia de que estão fazendo cirurgias em crianças é uma grande fake news pra botar medo na galera. A gente sabe que isso não acontece. Quando a gente fala sobre respeitar crianças trans, é respeitar tudo, assim, as mudanças físicas que aquela criança quer fazer, ou como aquela criança ser tratada, é respeitar a identidade daquela criança, sem fazer nenhuma intervenção, obviamente. E o mais preocupante nisso tudo é que quando a gente vai ver realmente quem tem mais chance de se machucar, é aquela criança que não está sendo respeitada, é aquela criança que não está conseguindo se expressar. Enfim, voltando a falar da Nicki. No papo com a Kate Miller, ela ainda arranjou espaço para espalhar teoria da conspiração e afirmar que não acredita na viagem à lua do homem. E quem acompanha a rapper sabe que essa não é a única teoria da conspiração que ela tem divulgado. No Twitter, vez sim, vez sempre, ela tá acusando alguém de crime, ela tá dando a entender que sabe de coisas, falando que fulano vai cair, tudo sem prova e tudo
ao vento. Isso quando ela não tá atacando outras pessoas, como foi o caso da Lizzo. Essa briga começou depois que a Lizzo falou que não estava surpresa com a revelação de que a Nicki Minaj era republicana. Aí, pra rebater, a rapper tweetou o seguinte: Lizzo estava acima do peso, perdeu 136 quilos só pra vender 300 álbuns. Então agora ela tem pele flácida, um álbum fracassado e uma acusação estranha. Puxa vida. E a Nicki só tá com tanto tempo assim pra se dedicar às brigas, às teorias, aos eventos políticos, porque parece que a música não vai rolar agora. No ano passado, durante a briga histórica com a Cardi B, a Nicki sempre falava que tinha um álbum pra sair esse ano. A data exata era 27 de março, mas ela mudou de ideia e revelou nessa semana que não vai mais lançar o disco. E o que a Nicki Minaj tá vendo agora é que toda ação tem uma reação. Se você deixa a arte de lado, se você abandona o seu trabalho pra focar em outras coisas, e pior, pra focar em coisas que atacam até os seus próprios fãs, muita gente vai te deixar pra trás. Tanto é que um dos maiores portais da Nicki Minaj no Brasil, o Minaj Access, anunciou o fim das atividades por não concordar com a postura da artista. Abre aspas. Nos últimos meses ficou impossível ignorar o rumo que Nicki Minaj decidiu tomar. Desde permitir que sua imagem seja usada como instrumento de propaganda do governo Donald Trump, até suas declarações recentes sobre a situação na Nigéria, que alimentam narrativas perigosas e inflamam a crença da necessidade de uma inclusão terrestre no país, sob o pretexto de que cristãos estão sendo perseguidos. Somado a isso, o gesto de seguir uma página claramente sionista no Twitter e republicar conteúdos da Casa Branca contra imigrantes, sendo ela própria uma que entrou nos Estados Unidos de forma ilegal aos 5 anos de idade, apenas reforça uma postura pública que se distancia por completo dos valores que sempre defendemos aqui. Foram anos acompanhando seus lançamentos, músicas, performances e conquistas. Anos dedicados a celebrar um talento que para muitos de nós marcou boas fases. Mas hoje, diante das escolhas políticas e discursivas da artista, não há mais como sustentar esse espaço no momento. Agradecemos a cada seguidor especial que esteve conosco, que acompanhou essa trajetória e que compartilhou carinho e críticas ao longo do tempo. Aqui encerramos. E eu acho importante destacar que quando a gente fala sobre a queda de Nicki Minaj, o fim de Nicki Minaj, como ela perdeu tudo, a gente tá falando sobre reputação. E eu tenho 2 exemplos ótimos aqui. O primeiro aconteceu recentemente num programa do Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, apresentador, que tem um dos talk shows mais assistidos dos Estados Unidos, que toda celebridade vai lá, da música ao cinema. Jimmy Kimmel, recentemente no seu monólogo de abertura, ele citou o novo comportamento da Nicki Minaj, a presença dela em eventos com Donald Trump e disse o seguinte: cadê a Cardi B com a mão cheia de sapato quando a gente precisa dela? Referenciando aquela briga antiga de quando a Cardi B jogou um sapato na Nicki Minaj. Então agora, a piada é: cadê a Cardi B com mais sapatos? Entende a gravidade da situação? O mesmo Jimmy Kimmel que já entrevistou a Nicki Minaj, ela já foi lá promover o seu trabalho, ele conversa não só com os Estados Unidos, mas ele conversa com a imprensa, com a mídia, com o meio artístico. Agora tá fazendo piada que a Cardi B deve bater mais nela. É esse nível de destruição de reputação. É esse nível das pessoas não levarem você mais a sério. E outro exemplo aconteceu também recentemente no Grammy. Eu fiz um vídeo aqui com tudo que rolou no Grammy, mas só pra relembrar, uma das piadas da noite foi: fulano está aqui, ciclano está aqui, tal artista tá aqui, a Nicki Minaj não está aqui. E todo mundo, ela tá com o Trump discutindo quem tem a bunda maior. E as pessoas no fundo fazendo assim: bye bye, Nicki. No Grammy, no evento que celebra a música, só tinha artista ali, só tinha gente do seu meio, gente que trabalha com você ou que já trabalhou com você. É esse nível de destruição de reputação que a gente tá vendo com a Nicki Minaj. Então assim, amigos, a coisa tá feia mesmo. E eu acho que tá num caminho sem volta. Eu acho que agora a Nicki Minaj realmente vai trabalhar com outro público, vai cultivar um outro nicho, tentar crescer com outro discurso para pessoas que falam de outro jeito, e não tem mais como voltar a ser aquilo que a gente conhecia. Ou não sei se tem como ela voltar a frequentar os espaços que antes frequentava. Primeiro porque ela já falou mal, xingou, inventou teorias da conspiração sobre todo mundo naquela sala. Segundo porque as pessoas estão fazendo piada sobre a exclusão dela. Então tá um caso bem sério. Comenta aí o que é que você acha de tudo
isso? Você acha que tem volta pra Nicki Minaj? Como você imagina o futuro da rapper a curto prazo? Daqui uns anos. Será que ela vai voltar a trabalhar? Ela vai lançar seus álbuns? Fico muito curioso com tudo isso. Comenta a sua opinião aí embaixo. E como eu já citei, vem aqui ver o vídeo sobre tudo que rolou no Grammy desse ano, incluindo essa questão da Nicki Minaj. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop. Vai me seguir nas redes sociais também e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.